entendimento, Senhor meu Deus, e compreensão para que nós possamos entender e guardar a Tua palavra no nosso coração. Eis aqui o Teu servo que se dispôs, Pai, para a Tua obra, para estar trazendo esta mensagem. Senhor Jesus, abençoa a vida dele, o seu lar e a sua família, Senhor meu Deus, meu Pai, e toma ele nas suas mãos neste momento e derrama a Tua unção sobre a vida dele. O que o Teu Espírito venha falar através do seu coração é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, mais um pouquinho, depois vocês irão se sentar. Vamos ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro texto é o tema é o tema desse culto. Louvo a Deus por esse privilégio de estar aqui. E essa é uma palavra que não é somente concernente aos adolescentes, mas para toda a igreja, né? Toda a igreja tem que estar consciente desse assunto na qual nós vamos meditar sobre dons, talentos e tudo aquilo que Deus espera de nós. Romanos capítulo 12. E eu quero ler a partir do verso 3. Vamos ler o 3 até o 7. Esse é o primeiro texto, que diz assim, Romanos 12, verso 3 ao 7, ao 8, né? Vamos ler até o 8. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, e de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Glória a Deus por essa leitura. E o outro texto também, 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler, capítulo 4, a partir do versículo 12 até o 14. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Vamos ler o 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus por isso. Eu louvo muito a Deus por estar aqui. Estava até brincando com alguns irmãos, dizendo que eu vou falar para o Pádua mudar minha carteirinha para cá, né? Porque vim aqui no domingo, estou aqui hoje, domingo agora eu vou estar de novo. Mas glória a Deus por isso, né, irmãos? Glória a Deus que nós estamos aqui. E o meu assunto hoje com vocês, eu não vou pregar, eu vou conversar. Porque culto de adolescente a gente não prega, a gente conversa, né? E eu quero conversar com os irmãos, e isso é bom para toda a igreja, como eu disse no começo, que esse é um assunto palpitante, é um assunto que todo mundo deveria
ter a consciência e saber, que é sobre os dons. Hoje eu gostaria de falar sobre os dons espirituais, os dons na qual é mencionado nesse tema que a liderança dos adolescentes colocou, né, está trabalhando esse tema, né, a irmã Fabiana comentou comigo, e é muito importante nós definirmos isso, é muito importante nós sabermos isso, para que nós possamos desempenhar aquilo que Deus espera, de nós. Deus espera muita coisa de nós, e nós precisamos pensar nisso. E quando se fala em dons, uma definição de dom, quando a Bíblia fala de dom, a Bíblia fala de uma capacitação espiritual para que nós possamos fazer a obra de Deus. Então, quando você diz assim, eu tenho um dom, o dom é uma capacidade que Deus dá a nós para que nós possamos desempenhar a obra dele. E todo mundo tem um dom. Não existe, olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui. Não existe na igreja nenhum crente que não tenha nenhum dom. Se você é salvo em Cristo Jesus, aceitou Jesus como Salvador e diz que anda com Cristo, faz parte do pacote da salvação, você tem um dom. Não existe na igreja crente o dom do banco. Tem muita gente que diz, qual que é o seu dom? Ah, o meu dom é dom do banco. O que é dom do banco? A pessoa vai na igreja, senta, participa, ela não oferece o culto, ela participa do culto, ela acha que o culto é para ela, é folgado ainda essa pessoa ainda, né? Ainda sai reclamando, pastor Fabrício, do culto ainda, porque acha que o culto foi para ela. Não, o culto não é para ela, o culto é para Deus. Outro dia eu venho aqui e falo sobre o culto. Mas olha só, aí ela vem, vê o culto, dá a sua oferta, dá o seu dízimo e vai embora e diz, nossa, não gostei do culto, eu gostei do culto. Não existe isso. Na Bíblia não tem. Se você é salvo, Deus já, além da salvação, que para mim já é uma bênção, Deus ainda conta contigo. Ele te chama para a boa obra. Por que eu li esse segundo texto, que é o Timóteo? Timóteo, irmãos, é uma história muito bonita de Timóteo. Paulo estava iniciando a sua segunda viagem missionária. E ele chega numa cidade chamada Listra. E os irmãos chegam para Paulo e dizem, Paulo, tem um jovem aqui que você precisa conhecer e que você precisa ensinar ele. O nome dele é Timóteo. E Paulo se encantou tanto com Timóteo. Não, eu vou convidar você para fazer parte da minha equipe missionária, né? E aqui nessa carta, Timóteo, ele era pastor já, era um jovem pastor da igreja de Éfeso. E ele estava sofrendo muito, porque pela sua juventude, e diz os teólogos, estudiosos, que ele era muito tímido, ele tinha muitas dificuldades. Então Paulo escreve essa primeira carta, e depois, lá para frente, escreve a segunda, e ele chega para Timóteo e diz essa palavra, olha Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Deus te deu um dom, e por ele te dar um dom, ele conta para que você cumpra o teu chamado. Irmãos, Deus conta que você cumpra o teu chamado, né? A Bíblia, irmãos, vai contar 3 tipos de dons. Existem 3 tipos de dons. Os dons naturais, os dons ministeriais e os dons espirituais. 3 níveis de dom. O que é um dom natural? Dom natural é aquele dom na qual o homem,
ele é dotado, né? Ele é dotado e ele nasce com aquilo, ou ele aprende aquilo, desenvolve aquilo durante a sua vivência. Por exemplo, cantar, líder, né? Falar bem, são dons naturais, dons em que na qual muitas vezes a pessoa já nasce com aquele dom, ou desenvolve durante a sua vivência, descobre o dom no meio do caminho e desenvolve aquele dom. Eu gosto muito de um programa, assim, Raul Gil tem, aquele programa lá, o Ídolos tem, crianças cantando. Já viu criança cantando? Gente, já nasceu cantando, e com aquele vozeirão. É dom natural, né? É dom natural. O segundo dom é o que está escrito em Efésios capítulo 4, quando Paulo, ele diz que Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra e deu dons aos homens, 5 dons ministeriais: apóstolo, pastores, profetas, evangelistas, mestres e doutores. 5 dons, né? São esses 5 dons ministeriais. Não é cargo, tem gente que confunde com cargo. Não é cargo, é dom. O que é o dom do apóstolo? Apóstolo é aquela pessoa que é missionária, que vai aonde não tem igreja, que não tem o evangelho. É os nossos missionários, que vão em países onde o evangelho não está sendo anunciado ainda. Esses são os apóstolos. Depois nós temos os evangelistas, que são aquelas pessoas que têm a facilidade de pregar o evangelho para as pessoas lá fora. Depois nós temos os pastores, que são aquelas pessoas que têm o dom de cuidar das pessoas, né? Temos os profetas, que é aquela pessoa na qual Deus usa para anunciar e para dar uma mensagem à igreja. E nós temos também mestres e doutores, que são pessoas que têm o dom de ensinar. E agora nós vamos entrar no que o texto de Romanos 12 fala, que é os dons espirituais. Nós temos essa lista em Romanos 12, nós temos uma lista também em 1 Coríntios, capítulo 12 também, e 1 Pedro também tem uma lista também de dons. Então, os dons espirituais são vários dons, e os dons espirituais têm uma peculiaridade. Eles são manifestados a partir do momento em que nós somos batizados com o Espírito Santo. Alguém aqui já ouviu falar do batismo com o Espírito Santo? Quem já ouviu falar? O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para fazer a obra de Deus, né? Hoje não se fala muito sobre o batismo, não se prega muito sobre o batismo, eu não sei porquê, mas é fundamental. Na igreja primitiva, os apóstolos sempre faziam questão de, além da pessoa se converter, deles fazerem a oração para que essa pessoa possa ser batizada com o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa batizada com o Espírito Santo é uma pessoa capacitada para fazer a obra de Deus. Algumas considerações. Primeiro, os dons não são o centro e nem o fim em si mesmo. Tem muitas pessoas que buscam o dom e quando consegue o dom já acha que já vai morar no céu. Irmãos, não é pelo fato que você está sendo usado por um dom que você está certo com Deus. Não. Uma coisa é você ser usada por Deus. Outra coisa é você ser aprovado por Deus. Deus pode usar qualquer um. Por isso que nós não podemos julgar. A Bíblia fala que a gente não pode julgar o profeta. Por quê? Porque Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar qualquer um. Mas ser aprovado por Deus é outra questão. Porque é comum
nós falarmos assim, fulano é usado por Deus, e a gente achar que essa pessoa está bem com Deus. Muitas vezes, não estou dizendo que todas as pessoas que são usadas com os dons são santas, ou todas as pessoas que são usadas por Deus estão afastadas de Deus. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando a pessoa ela é usada por Deus, Deus está usando. Mas existe uma diferença muito grande entre eu estar sendo usado por Deus e estar sendo desaprovado por Deus, nas minhas atitudes, ou eu estar em uma condição na qual Deus não está se agradando de mim. Isso é muito comum. E muitas vezes, quando nós vemos essas pessoas caindo, falhando, ou sendo descobertas, nós nos espantamos. Quantas vezes a gente não fala assim, nossa, mas fulano era tão usado por Deus, fulano era tão usada nas mãos do Senhor. Olha só, um texto interessante, Mateus capítulo 7, 22 e 23, Jesus ele fala assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E olha só a desculpa que esse povo vai dar para Jesus, mas Senhor, olha só, nós não profetizamos em teu nome, 23. Nós não 22. Olha só. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome. O que é profetizar? É ser usado por um dom. Nós não expulsamos demônios no teu nome. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E olha só o que o Senhor vai dizer. Então e direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia é muito clara quanto a essas coisas. Não é pelo fato da pessoa estar sendo usada, ela é santa, ela vai morar no céu. Não. Às vezes ela está distante de Deus. Porque o mais importante, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o mais importante não é você ser usado por um dom. O mais importante é vocês terem um relacionamento com Deus. O que você tem que priorizar na sua vida? Um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é mais importante. Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho certeza que eu irei estar com Ele, não importa as circunstâncias que vêm contra a minha vida. E os dons fazem parte disso. O que nós não podemos é cair no erro, cair no perigo de achar que estou sendo usado por dom, Deus está me usando, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais buscar o Senhor, eu não preciso mais fazer essas coisas, porque eu estou bem. Não, irmãos. A busca continua. O nosso relacionamento, todos os dias, tem que ser cultivado com o Senhor, para que a gente não possa cair nesse erro, nessa situação, de chegar diante de Deus, de chegar diante do julgamento, e o Senhor nos rejeitar, e nós darmos essas desculpas, mas Senhor, o Senhor me usou para pregar, para cantar, para fazer isso. Imagina o Senhor falando isso para a gente. Eu usei vocês, mas eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a primeira consideração. Não é o centro e nem o fim em si mesmo. Segundo, os dons apontam para a glorificação da pessoa de Cristo. Olha só, irmãos, quando Deus te dá um dom, não é para você ficar se vangloriando, dizendo, eu sou bom, eu prego demais, Deus me usa demais, porque tem muita gente assim, tem muita gente que faz até cartaz, homem usado por Deus, o homem da oração forte. Não, irmãos, se eu estou sendo usado por Deus,
a glória não tem que ser minha. A glória é dele. E todos os dons têm como objetivo, todos os dons têm como objetivo a glorificação da pessoa de Cristo. Jesus tem que ser glorificado, irmãos, nas nossas vidas. E uma das formas na qual Jesus ele é glorificado nas nossas vidas é quando eu sou usado por ele. Como já foi dito aqui, irmãos, que coisa linda, né? Fazer a diferença na vida de uma pessoa. E essa pessoa na qual foi alvo do seu dom, ela não tem que olhar para você e dizer assim: nossa, é por causa de você que eu fui curado, é por causa de você que a minha vida mudou. Não, longe de nós isso. A pessoa tem que reconhecer: olha, Deus te usou, glória a Deus por isso, glória a Jesus por isso, porque Jesus colocou você na minha vida, e eu glorifico a Deus, porque você teve essa disponibilidade de ser usado por Ele, para me abençoar. É isso que as pessoas têm que ter, irmãos, e é o que está faltando em muitos lugares. Em quantos lugares, quantas vezes os homens levam a honra, os homens levam a glória, os homens levam tudo aquilo que pertence a Deus, e Deus ele fala, né, profeta Isaías, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Glória a Deus. Quais são os objetivos dos dons? Primeiro, glorificar a Cristo. Segundo, os dons têm sentido evangelístico. Todo dom é no sentido de chamar as pessoas para Deus, de chamar as pessoas para o Evangelho. Olha só, Atos capítulo 2, todo mundo conhece a história. E uma das coisas que eu acho impactante, naquele dia, no domingo de Pentecostes, às 9 horas da manhã, os nossos primeiros irmãos, 120 irmãos, estavam no cenáculo, estavam orando, buscando a Deus. Fazia 10 dias em que Cristo, nosso Senhor, já tinha subido aos céus, e eles estavam orando. E a Bíblia diz que veio um som forte, como de um vento forte e impetuoso, e que encheu a casa, todo mundo que estava lá, e línguas repartidas como de fogo. Eles começaram a falar em línguas, e olha só que coisa interessante, eles não ficaram em 4 paredes. O que eu acho interessante, pastor Oswaldo, é que eles não ficaram em 4 paredes, eles foram para fora. Alguma coisa impulsionou, o Espírito Santo impulsionou a cada um a ir para fora, e eles começaram a falar em línguas das ruas, das praças, em toda a cidade de Jerusalém. E em Atos 2 está escrito que judeus do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro conhecidos na época, estavam lá, e muitos ouviam o Evangelho na sua língua natal. E eles começaram a ficar espantados. Mas espera aí, mas esse judeu é da Galileia, como ele entende a minha língua? E a Bíblia diz que Pedro, que há poucos dias atrás tinha negado Jesus 3 vezes, olha só a diferença de um homem cheio do Espírito Santo, sendo usado pelo dom de Deus, e ele começa a pregar. E naquele dia, diz a palavra de Deus, que quase 3.000 pessoas entregaram a sua vida para Cristo naquele dia. Porque abriu o teu coração para que Deus pudesse usá-lo no dom. Irmãos, você não tem ideia do impacto quando você permite que Deus te use. Você não tem ideia do impacto que você vai causar na vida das pessoas. E Deus não quer que você tenha o seu dom somente aqui na igreja, porque quando a gente fala de dom, a gente só pensa aqui, né? 4 paredes. Não, irmãos, Deus quer te usar lá na sua casa, Deus quer te usar lá no seu emprego,
Deus quer te usar onde você estiver. Faça essa oração. A gente faz tanto pedidos para Deus. Quem aqui faz esse pedido para Deus? Deus, hoje, me encha do teu Espírito Santo. Senhor, me use hoje, Senhor. Me use hoje, Senhor. Porque as pessoas estão precisando, irmãos, de Deus. E quem é que vai falar de Deus para essas pessoas? Eu e você. Então, os dons têm um segundo, primeiro, glorificar a Cristo. Segundo, evangelístico. Terceiro, os dons devem ser para o proveito e para a edificação da igreja, né? Os dons é para o proveito e para a edificação da igreja. Quando você se permite a ser usado por Deus, sabe o que acontece? A igreja toda é beneficiada. A igreja toda é beneficiada. Mas sabe o que acontece muito hoje? Tem muita gente. Quem aqui já ouviu essa expressão, enterrar o dom? Enterrar o talento? Tem muita gente, irmãos. Nós que somos pastores, Deus nos dá uma visão privilegiada de enxergar na vida de cada um de vocês o talento e o dom. E muitas vezes, o pastor chega em você e diz, olha, estou pensando em dar uma tarefa para você. Estou pensando em dar uma função para você. E você diz, não, eu não quero. Não, eu não tenho capacidade. É lógico, você não tem capacidade. Quem capacita é Deus, por isso que é o dom. O dom vem de Deus, né? O dom vem de Deus, irmãos. E muitas vezes nós damos desculpas para Deus. Muitas vezes nós damos desculpa. Nós temos o potencial. Nós temos a porção na qual Deus nos deu. Como foi lido aqui em Romanos 12. Ele deu a cada uma proporção da fé. Então nós temos uma proporção. Nós temos uma porção dentro de nós. Mas muitas vezes nós nos negamos. Muitas vezes nós falamos não para o Senhor. Falamos não para o Espírito Santo de Deus. E por isso que nós ficamos estagnados. Por isso que muitas vezes a nossa vida espiritual não vai para frente. Porque se você fala não para Deus, você fala não para todo mundo. E olha só, Paulo diz aqui em Romanos 12, que nós somos um corpo. Assim como um corpo tem vários órgãos e várias funções, cada um de nós aqui temos uma função dentro desse corpo. Agora eu vou fazer uma pergunta, quem gosta de biologia aqui, né? De biologia. Quando um órgão deixa de funcionar, o que acontece com o corpo? O corpo padece, não padece? Imagina agora o estômago chegar no seu estômago, chegar e falar assim, eu não quero mais trabalhar. Esse sujeito aqui não engole, não mastiga a comida, engole pedação de carne assim inteiro. Como que você quer que eu trabalhe? Eu não quero mais trabalhar, vou fazer greve. Como que vai ficar o seu corpo? E se o seu rins parar de funcionar? Não, eu não quero mais. Ele nem bebe água direito. Ele tem que beber 2 litros de água e nem bebe água. Vou parar de funcionar. O que acontece com o corpo, irmãos? É isso, cara. Quando você não faz a sua parte, o que você está gerando no corpo? Aí você reclama, né? Nossa, a igreja não vai para frente. Nossa, a igreja está mingando. A igreja é culpa do pastor. É culpa da liderança. Não, irmãos, não é culpa de pastor, não é culpa de liderança. A culpa é sua. Porque você não está fazendo a sua parte. Às vezes nós ficamos mais olhando a parte dos outros do que fazer a nossa parte.
Não, irmão, você tem que fazer a sua parte. Não importa se ninguém esteja fazendo, você faz a sua parte. Não foi Deus que te mandou? Não é Deus que te capacitou para esse dom? Então faça a tua parte. Mesmo que ninguém te dê valor, não te dê reconhecimento, não ore para isso. Ore para aquilo que o Senhor te deu. E persevere, como ele fala aqui para Timóteo, persevere naquilo que Deus te deu. Por mais que você não esteja vendo resultado, por mais que você não esteja vendo alguma esperança no final, continue fazendo a sua parte, porque você fazendo a sua parte, você está gerando saúde para o corpo. Mas quando você não faz a sua parte, o que você está gerando? Doença para o corpo. O que é doença, irmãos? Doença é isso. É quando uma parte do corpo está funcionando mal ou para de funcionar. Então, que nós possamos ter a consciência de que Deus quer nos usar. Algumas atitudes, eu já estou encerrando, algumas atitudes na qual nós devemos evitar. A atitude da autopromoção. Eu sou usado por dom, então eu vou me autopromover. Não. Os dons não é para te promover. Os dons é para que você promova a Deus. Cristo tem que ser promovido na sua vida, não ao contrário. Toma cuidado com esse negócio de autopromoção. Segunda atitude, saiba que o Espírito Santo tem autonomia para nos dar os dons. Às vezes, nós oramos a Deus e dizemos assim: Senhor, me dê o dom da pregação. Porque o dom da pregação, na verdade, Paulo fala que é o dom da sabedoria e o dom da palavra e da revelação. Esses são os dons na qual os pregadores têm. E muitas vezes são dons na qual estão em evidências. E muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo só nos usa nesses dons. Não, irmãos. Olha só, em Romanos 12, eu achei muito interessante. Dom de serviço. Dom de contribuir. Sabia que tem gente que tem dom de contribuir? Pega R$1.000 assim, contribuir. E não se penaliza, é dom da pessoa contribuir. Tem gente que tem um dom da misericórdia. O que é dom da misericórdia? Está faltando muito pessoas com esse dom hoje. O que é dom da misericórdia? É aquele dom na qual ele se compadece da pessoa, ele chora com a pessoa. Dom da misericórdia, né? Olha só, o dom da liderança. Dom da liderança. Em 1 Coríntios 12, olha só outros dons: dom da revelação, o dom da palavra, o dom da fé, o dom de curas e maravilhas. E tem um dom, irmãos, que é o mais urgente, que eu penso que é o dom na qual todo mundo tem que buscar, que é o dom do discernimento do Espírito, né? Muitas vezes a pessoa está sendo usado, mas não é por Deus, é pelo nosso inimigo. Você sabia que o inimigo também usa as pessoas no dom? O inimigo também, só que o inimigo ele é enganador. E muitas vezes nós nos iludimos com isso. Por isso que nós temos que ter dom de discernimento dos espíritos, porque nem todo espírito vem de Deus. O apóstolo João, na sua carta, ele diz que nós devemos provar os espíritos, porque todo espírito que diz que Jesus veio em carne é de Deus, mas todo espírito que diz que Jesus não veio em carne não é de Deus. Então, irmãos, que nós possamos ter essa consciência de que cada um de nós aqui tem um dom. Como que eu faço? Última pergunta que eu coloquei aqui. Como que eu faço, pastor, para descobrir meu dom? Simples. Da mesma forma
de que muitos aqui descobriram a sua profissão. Como que você descobriu a sua profissão? Fazendo, não é? Se preparando e fazendo. Dom também é assim também, irmãos. Busque o batismo com o Espírito Santo e depois o Espírito Santo vai mostrar para você os dons. E ele vai mostrar para você, e ele vai te dar. E como que ele mostra para nós? Dando oportunidades. Por isso que é muito importante você e eu aproveitarmos todas as oportunidades. Cuidar de criança. Aí você vai lá, cuida de criança, você vê que, não, eu não gosto de criança, isso não é para mim. Mas você tentou. Cuidar dos jovens. Vou lá. Opa, eu acho que é minha área cuidar dos jovens. Eu gosto dos jovens. Opa, olha só, Deus já está despertando você para essa área, né? Então tenta, irmãos. Tenta. Ah, eu não tenho capacidade. Irmãos, eu já disse isso aqui. Você não tem mesmo, é verdade. Ninguém tem capacidade aqui. Porque a nossa capacidade não vem de nós. Vem de Deus. É Ele que nos capacita. Não é? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. E que faça como Paulo falou para Timóteo. Não despreze o dom que há em ti. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cantamos aqui agora há pouco, que os nossos dons e talentos são para te servir, Senhor. Senhor, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo essa live, na qual nós estamos aqui transmitindo ao vivo, nas páginas da nossa igreja. Senhor, que Tu possa alcançar essa vida, que Tu possa, Senhor querido, transformar essa pessoa, Pai, e que Tu possa derramar, de acordo com o Teu Espírito Santo, que Tu possa, Senhor, nos batizar, e que Tu possa, Senhor querido, nos despertar para a boa obra. Não é tempo de nós ficarmos parados, não é tempo de nós darmos desculpas, não, hoje é o dia de nós dizermos, eis-me aqui, Senhor, usa-nos, Senhor, conforme a Tua glória, usa-nos, Senhor, para a Tua glória, usa cada um, Senhor, e que aqueles que estão parados, e que aqueles que estão desanimados, e que aqueles na qual estão pensando em desistir, que essa palavra possa ser uma palavra de ânimo, possa ser uma palavra na qual fortaleça a cada um, aleluia, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Que possamos sair com essa palavra, né? Não desprezando o dom que Deus nos deu. E pode ter certeza que cada um de nós temos um dom ou um talento a qual Deus nos chamou. Ah, mas eu não descobri. Então comece a orar, comece a buscar e seja cheio do Espírito Santo. E com certeza você vai descobrir o dom e o talento que Deus te deu. Amém? Queridos, alguns avisos rapidamente. Nós temos aí a irmã Sandra, ela está com uma lista ali, e que eu gostaria que todos aqui, maior de idade, preenchesse, porque é para o dia da festa das nossas crianças. Nós vamos tentar fechar a rua aqui, nós vamos levar na prefeitura, então nós precisamos da assinatura dos irmãos. Vamos pegar dos moradores também, então nós precisamos da assinatura de todos os irmãos. E eu peço, não saia daqui sem pegar ali com a irmã Sandra, procurar, eu sei que vai demandar um tempinho, mas faça, é para ajudar as nossas crianças e a festa das nossas crianças. Segundo, domingo nós temos aqui culto de missões. Participe, ajude, traga assistência social, venha, colabore. Às 8 da manhã no domingo nós temos aí a nossa oração, 9 horas a nossa lição
da escola dominical, é a segunda lição do livro de 1 Samuel, então não deixe de participar, tá bom? E aí no dia 22, 23, vai ser o congresso das nossas crianças. Contribua, procure as nossas tias, veja o que elas estão precisando ali para contribuir, a oferta, o que elas precisam, e ajude. Outro recado importante, dia 11, terça-feira que vem, a nossa cooperação na sede. E eu conto com a presença de todos vocês. Já conversei com o pastor Pádua, o ônibus será disponibilizado, vai estar aqui na frente da igreja na terça-feira às 18h30. Então eu conto com a sua participação, que você vá, que você adore, que você colabore e que você também coopere conosco na nossa saída ali na sede. Amém? Tem mais algum aviso? Lembre? Não? Senão a gente continua aí. Obrigado. E eu estava ali pensando, irmãos, eu falei, acho que com o irmão Carlinhos, eu estou pensando em fazer esse culto com os departamentos, pelo menos a cada 2 meses. Um mês sim, um mês não. Os nossos departamentos, todo mês, tem um culto. Por quê? Para que você tenha um culto direcionado para você. Tá bom? Então, um mês sim, um mês não. Os nossos adolescentes vão ter um culto, os nossos jovens às quartas-feiras, nossos irmãos e as nossas irmãs. Lógico que não vai ser todo mês, senão acaba ficando também pesado para os departamentos. Mas aí a gente vai revezando e vai anunciando. Tá bom? Como o pastor Saulo já orou, agradecer ao Senhor, quero agradecer ao pastor Saulo pela palavra e que nós possamos sair daqui abençoados. Vamos se colocar de pé e receba a bênção do céu. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos aqueles que vão usar e exercer o dom a qual Deus deu. Não só hoje, mas para todos sempre. Digamos todos juntos? Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. E que todos tenham o ânimo do Davi para dizer o eu recebo e o amém.